Evangelho de João, capítulo de número 21, a partir do versículo 15, diz assim: depois de terem comido, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, ama-me mais do que a estes? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Disse-lhe: apacenta os meus cordeirinhos. Tornou a perguntar-lhe: Simão, filho de João, ama-me? E ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhes: apacenta as minhas ovelhas. Perguntou-lhe pela terceira vez: Simão, filho de João, ama-me? Simão entristeceu-se por Jesus lhe ter perguntado a terceira vez: ama-me? E respondeu: Senhor, tu sabes tudo. Tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: apacenta as minhas ovelhas. Muito bem, nessa noite eu quero convidar vocês a acompanhar esse interrogatório de Jesus depois da ressurreição a um dos seus discípulos, tá? E estudando essa semana acerca desse tema, e eu vi que Pedro tinha sido escolhido por Jesus para assumir uma grande obra, tá? Um trabalho fenomenal que era de liderança. Só que 3 áreas principais da vida dele precisavam ser tratadas, que é seu caráter, seu temperamento e ele aprendeu o princípio da honra. Aí alguém pode até analisar, mas como a gente pode analisar dentro desse texto que está embutido tais coisas? É fácil. Eu amo a Bíblia Sagrada porque ela não confunde ninguém. Ela leva você a raciocinar, ela leva você a pensar. E esse discípulo, na realidade, precisava sim ser tratado por Jesus, assim como eu preciso, todos os dias da minha vida, ser tratado por Jesus, porque estamos numa grande missão, e esta missão de propagação do Evangelho do Reino, é preciso nós estarmos cada dia preparados mais e mais. Então Jesus pergunta a Pedro pela primeira vez: Pedro, tu me ama-me mais do que a estes? E Pedro respondeu normalmente e disse: Senhor, tu sabe que eu te amo, então apacenta meus cordeiros, os meus cordeirinhos. Vejam bem, meus queridos irmãos, por que Jesus fez essa pergunta e disse: apacenta meus cordeiros? Porque Pedro se achava melhor do que todos os demais discípulos. E a prova está aqui dentro da Bíblia Sagrada, tá? Pedro, ele precisava sim desse tratamento, porque ele tinha uma equipe juntamente com Jesus, ele fazia parte dessa equipe de discípulos, mas ele olhava para um, olhava para outro: eu sou melhor, eu sou o cara. Para começar, eu faço parte da elite dos discípulos. Se você prestar atenção, todas as vezes que Jesus ia para uma missão mais difícil, ele separava Pedro, Tiago e João. Era ou não era? Esses 3 discípulos. Então, quando é que a gente vê isso em Pedro? No dia em que Jesus fez a última Páscoa, na mesa, estava lá reunido na mesa, tá? E Jesus lá comendo juntamente com seus discípulos, ele disse uma coisa: um de vós aqui é traidor. Quem lembra aqui que foi que Pedro fez? Qual foi a atitude de Pedro? Tá? Dentro da biografia de Jesus, você vai ver que alguns dizem assim: porventura sou eu?
Mas, aqui, ó, lá em João, capítulo 13, do versículo 21 em diante, você vai ver que Pedro olhou para Jesus e estava lá João, que a Bíblia diz que João ficava com a cabeça no peito de Jesus. Ele gesticulou, a Bíblia diz assim, ele gesticulou para João, né? Gesticulou para João, dizendo, tss, 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 pergunta ele aí quem é. Em outras palavras, se você analisar, ele vai dizer assim, quanto a mim e a ti, nós estamos dizendo, pergunta ele aí, qual é dos 10? Está entendendo, irmãos? E isso dá-se o nome de mau caratismo. E no nosso convívio, existem essas coisas? Sim, irmão, muitas vezes nós achamos que somos melhor do que os outros. E na realidade não somos. Não somos. Somos formados da mesma matéria. Nós temos a mesma formação biológica. Alguns se destacam mais na sua intelectualidade ou no seu nível financeiro, mas se isso não for para servir ao próximo, não adianta nada, é como um castelo de areia. Então, se você vê que quem ama verdadeiramente a Jesus, tem que ter uma vida de renúncia. Então Pedro, ele quis se sobressair. Então a primeira vez que, por que Jesus usou o termo cordeiros? Por quê? Porque Jesus sabia que Pedro queria ser mais do que ele, do que aqueles. Mas Jesus, em outras palavras, como se Jesus quer dizer, olha Pedro, tu quer ser mais do que esses camaradas aqui, mas eles são meus cordeirinhos. Eu cuido deles, eu tenho cuidado deles, eu me preocupo com eles, tá? Então esse pessoal aqui é importante para mim. Tu está apto, se tu me ama mesmo, tu está apto para cuidar desses cordeirinhos? Aleluia. Aí Pedro, né? Pedro. Aí veio o quê? A segunda interrogação. Quando Jesus disse, Pedro, Simão, filho de João, ama-me. Olha para olhar que agora ele não usou mais o termo, tu ama-me mais do que a este, ele só disse assim, ama-me, né? Ama. E Pedro respondeu, sim Senhor, tu sabes que eu te amo. Então agora passei do quê? Minhas ovelhas, não usou mais o termo. Olha, ali nós vemos, a primeira atitude, nós vemos Pedro demonstrando um amor fingido. Se você vai analisar com carinho esse texto, você vai ver 3 tipos de atitude. Amor fingido, amor só de lábios. Pedro só amava Jesus de lábio, então ele precisava ser trabalhado o seu caráter. Tá? Então, a segunda vez Jesus ensina a Pedro a controlar seu temperamento. Tá? A segunda vez, que para ele poder apacentar as suas ovelhas. Veja bem, Pedro, tu me amas? Apacenta as minhas ovelhas. Apacentar é cuidar, ter cuidado, alimentar com alimentação, o cuidado físico, o cuidado psicológico. Ontem eu dei uma aula sobre missionário, como cuidar de um missionário. Nós temos 7 áreas que é preciso ser cuidado na nossa vida. Então o verdadeiro líder é aquele que cuida da área mental, área mental, área física, área familiar, área financeira e a área profissional. Então, era isso que Jesus queria que Pedro fizesse. Na primeira atitude de Jesus perguntar a Pedro, vocês prestaram atenção, o que foi que Jesus disse para Pedro? Que ele ia negar ele, né? Aí a primeira vez que Pedro nega a Jesus, está lá em Mateus capítulo 26, versículo 69, diz assim, alguém diz assim, tu também estava com Jesus o Galileu. Versículo 70, não sei o que dizes. Cadê o homem que tinha dito que estava pronto? Então amor fingido. Alguém chegou para ele perguntando, tu também estava com Jesus o Galileu. Não sei o que tu dizes. E foi saindo. Então o amor fingido é esse. O segundo
Segunda vez, nós vemos que Pedro tinha um temperamento muito forte, tá? E Jesus queria tratar o temperamento de Pedro. Quando vieram prender Jesus, qual foi a atitude de Pedro? Ele arrastou de uma espada e ele ia degolar, porque o soldado teve uma destreza, se afastou, ainda decepou a orelha do soldado mau. Por quê? Porque Pedro era aquele tipo de líder que queria resolver as coisas do modo dele. Mas quando Jesus chamou a atenção dele, é como se ele dissesse assim: bom, e se tu quer ser preso, o problema é teu, eu queria te livrar, tá? Ele queria demonstrar o amor dele. Então o amor de Pedro era aquele amor do jeito dele. Eu te amo do meu jeito. Existe esse tipo de amor? Eu te amo, mas eu te amo do meu jeito. Tu quiser, bem, tu não quiser, Pronto. Foi o que Pedro demonstrou aqui para Jesus quando ele quis decepar a cabeça do soldado. E as coisas não são assim. Então, quando ele você vai ver na Bíblia Sagrada, Pedro queria resolver as coisas do jeito dele, ou seja, amava do seu jeito, do jeito que ele quisesse. Pedro corta a orelha do soldado mau. Aí vem a segunda vez que Pedro nega Jesus, lá em Mateus 26, 71. Alguém chegou e disse: também este estava com Jesus de Nazaré. Ele negou outra vez, com juramento: não conheço este homem. Mas agora há pouco ele não estava com a espada na mão querendo defender Jesus, e agora alguém chega: esse camarada aqui também estava com Jesus. E ele diz: eu não conheço esse homem. Está vendo? Quando nós amamos do nosso jeito, quando vem a hora de nós demonstrarmos esse amor, nós, damos para trás, desistimos, tá? Por quê? Porque não é um amor sincero. Então Jesus chegou para Pedro. Então Jesus queria curar o caráter de Pedro. Foi na primeira vez que ele perguntou se ele amava. Jesus queria trabalhar o temperamento, porque caráter é mutável, né? Eu creio que todos aqui sabem o que significa o termo caráter, né? Que é um conjunto de coisas que é acoplado, que você aprende no seu dia a dia, tá? Dentro de um conceito, dentro de uma fundamentação, tá? Então, ele é mutável, porque tem gente que muda o seu caráter de acordo com o ambiente, né? Porque o caráter é muito de acordo com o ambiente. Já o temperamento não, você não muda o temperamento, você controla. E Jesus quis mostrar para Pedro aqui que ele tinha que ser um líder controlado, ele tinha que ser um servo de Deus controlado. Ele queria que Pedro fosse um representante do Evangelho controlado, porque o Evangelho, irmãos, é algo transformador. Então você tem que saber como levar esse Evangelho, não é de todo jeito. Então Jesus pergunta pela terceira vez. Jesus ensina a Pedro o princípio da honra. O princípio da honra. Porque, como eu tenho já falado, a honra, ela está acima da obediência. Tá? Por que Jesus quis aqui tratar com Pedro com relação à honra? Você sabe por quê? Quando Jesus disse assim: ferirei o pastor e as ovelhas todos ficarão dispersas. Quem lembra aqui o que foi que Pedro disse? Pedro chegou, olhou para Jesus e disse: olha, veja como ele não respeitava seus companheiros. A falta de respeito. Jesus, está vendo isso aqui? Esse tudinho pode te abandonar, mas eu aqui, eu estou pronto para ir até para a prisão contigo. Eu estou pronto para morrer contigo. Foi por isso que Jesus perguntou pela terceira vez: Pedro, tu me amas? Aí foi que Pedro caiu a ficha. Pedro, tu disse que ia comigo aonde eu fosse, mas tu foi me negar. Que a terceira vez que Pedro nega a Jesus, irmãos, ele ficou
por juramento, ele ficou espraguejando: eu nunca vi esse homem, eu não sei quem é esse cara, me desvencilhe dele, me descola dele, eu não conheço esse cara. Como é que vocês querem fazer isso comigo? Tá? Mas era o Pedro que tinha dito que ia aonde Jesus fosse. Os irmãos estão entendendo que muitas vezes nós temos que aprender o princípio da honra. Pedro ainda não honrava Jesus, tá? O seu amor era um amor superficial, um amor hipócrita, né? Era um amor sem resultado. E quem ama Jesus, ele dá resultado, tá? Então, Pedro, ele gritou naquele momento: não conheço esse homem, não sei quem é este homem. Por isso, quando Jesus voltou e perguntou pela terceira vez, qual foi a resposta dele? Aí ele caiu a ficha: Senhor, tu sabes de tudo. Senhor, realmente tu conhece o oculto e o escondido. Realmente, Senhor, tu me sondas. Realmente o Senhor conhece meu coração. Sabe qual é a intenção do nosso coração. Deus sabe, irmão, qual é a intenção dos nossos corações. Tá? Então Deus, por conhecer o nosso coração, e Ele queria o povo. Veja como nós aprendemos nessa história de Pedro. Que Jesus tinha uma missão muito grande, muito ótima para ele, de liderança. Ele precisa ser curado nessas três áreas: caráter, temperamento e honra, tá? Porque é uma trilogia que não pode faltar nas nossas vidas, Então, meus queridos, que nós possamos refletir, refletir, porque a palavra de Deus, ela é a bússola para a nossa vida. Amém?